O portal Barbacena Online, com o canal BOL, no quadro Saúde em Foco, vai conversar com a médica Franciele Vegini. Ela é oftalmologista e o assunto de hoje envolve a visão das crianças. Doutora Franciele, seja bem-vinda mais uma vez aqui no canal BOL. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando para vocês novamente sobre a saúde ocular. Doutora, eu queria perguntar o seguinte: qual a idade, a partir de qual idade nós podemos levar a criança ao oftalmologista? Então, esse é um aspecto muito importante. Hoje, cada vez mais tem se valorizado a consulta desde a infância, e existe até um protocolo da Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que diz o seguinte: crianças recém-nascidas até 72 horas de vida já tem que fazer uma análise do teste do olhinho, do reflexo vermelho. Isso geralmente já é feito na maternidade. Se não for feito, depois tem que ser encaminhado para o oftalmo. Crianças saudáveis, mais ou menos entre 6 e 12 meses de vida, é recomendado mais uma vez passar ao oftalmologista. E depois, por volta dos 3 aos 5 anos de idade, o ideal é fazer mais um exame oftalmológico antes de se iniciar a alfabetização na escola. E depois, por volta dos 7 anos, aí sim o exame anual, igual qualquer pessoa, independente de ser criança ou adulto. Uhum. Agora, você falou aí em exames, né? Qual é a frequência desse exame, então, a partir do momento em que a criança pode começar a frequentar o consultório de um oftalmologista? Então, o ideal são consultas anuais mesmo, depois dos 7 anos, mais ou menos, né? Antes disso, você vai levar em torno de 3 a 5 anos, quando aí a criança já verbaliza, e a gente tem no consultório figurinhas para criança, por exemplo, quadrado, bolinha, coração e casa, ou aquela letrinha E para cima ou para baixo, que a criança pode treinar com os pais para fazer o exame de acuidade visual no consultório. E nos casos em que você tem a suspeita de uma doença, estrabismo, que é aquela história do olho torto, ou alguma anormalidade que você acha que precise levar no oftalmologista, você leva com qual frequência você julgar necessário. Porque o ideal é você tratar as coisas já na infância, para que ele não tenha uma sequela visual no futuro, né? Porque a nossa visão se desenvolve até os 7 a 10 anos de idade. Depois disso, se não for corrigido, você não consegue mais dar uma visão adequada para aquele adulto posterior, né? Agora, logo no começo da conversa, você mencionou o teste do olhinho. Todo mundo fala muito no teste do pezinho, mas o teste do olhinho não é muito difundido. Eu queria que a senhora explicasse para todo mundo para que serve esse teste, né? Como que ele é feito e quais as doenças podem ser detectadas com o teste do olhinho. Então, o teste do olhinho, ou reflexo vermelho, ele hoje, em Minas Gerais, ele é lei, em muitos estados ele já se tornou lei, assim como o teste da orelhinha e do pezinho e tal. E ele é extremamente importante para detectar causas de cegueira que se tornam irreversíveis se não tratadas a tempo. Então, assim que nasce o bebê, até 72 horas em que ele esteja no hospital, o próprio pediatra ou uma enfermeira neonatal pode fazer esse teste. Ele verifica o quê? Então, se eu tenho aqui o globo ocular, basta o médico ou a enfermeira colocar uma lanterninha e verificar se a luz atravessa isso aqui e reflete o fundo do olho como se fosse vermelhinho, por isso o reflexo vermelho. Algumas crianças, infelizmente, podem ter uma alteração desse reflexo. Então, a gente chama de leucocoria, quando, ao invés de refletir esse fundo do olho vermelhinho aqui na pupila, acaba refletindo, então, fica branco. E aí pode ser doenças extremamente graves, como, por exemplo, o retinoblastoma, que é um câncer do olho infantil. Existe também a retinopatia da prematuridade, então crianças que nascem prematura podem ter um descolamento de retina e alterar esse reflexo. O glaucoma congênito, que inclusive, para citar, que às vezes a pessoa nem sabe que isso existe, né? O cantor, o de jazz, né, o Ray Charles, por exemplo, o que aconteceu com ele foi o glaucoma congênito. A criança nasce com essa alteração, e se detectado isso precocemente pelo teste do olhinho, já encaminhando para o oftalmologista e fazendo o tratamento adequado no tempo adequado, você consegue reverter uma situação que seria talvez de cegueira irreversível no futuro, né?
Então, e mesmo que você, por exemplo, more numa cidade muito do interior e não tenha alguém para fazer o teste do olhinho, depois você procura um oftalmologista que a gente consegue fazer no consultório, aí a gente já olha com mais detalhes, a gente aproveita e já olha com dilatação da pupila todo o fundo do olho da criança também. Perfeito. Agora, um outro assunto que já foi falado também, né, você abordou para a gente en passant, é sobre o estrabismo, né. O que é? E como é que é o tratamento do estrabismo? Então, estrabismo é aquela história do olhinho torto, né, da criança vesga. E o mais importante, que eu acho, às vezes os pais chegam preocupados com a parte estética da motilidade ocular no consultório, mas não é tão importante isso. O mais importante é que a criança que tem o olho torto, ela provavelmente não enxerga do olho desviado. E aí você tem que corrigir primeiro a visão para depois se preocupar com a estética. O estrabismo, ele geralmente se apresenta ou já nos primeiros meses de vida, ou aos 2 anos existe um estrabismo que é geralmente associado com altos graus de hipermetropia, e isso precisa ser corrigido. Por isso que você vê na rua aquelas crianças com aquele tampãozinho, né? São crianças que têm ou estrabismo, uma diferença de grau grande entre um lado e outro, e você tem que tampar o olhinho bom daquela criança para estimular o ruim a conseguir desenvolver, para que ela não tenha consequências visuais no futuro, né? Porque a parte estética do estrabismo você consegue corrigir até mesmo mais tarde. Entendi, é bastante interessante. Agora, a gente de vez em quando escuta falar assim: "Olho preguiçoso". Existe, Uhum. né. O que que é isso, na verdade? O olho preguiçoso, cientificamente, ele é chamado de ambliopia. 2 a 4% da população tem ambliopia. É quando você tem, então, um olho com uma visão mais baixa. E por que que aconteceu isso? Porque na infância, aquela criança não foi levada ao oftalmologista, ou foi levada e não foi tratada de forma adequada, ou ainda, muitas crianças têm resistência a usar o tampão, então, às vezes, os pais tentam, mas não conseguem mesmo, porque não é fácil, e aí aquele olho acaba não se desenvolvendo de forma adequada e fica o olho preguiçoso. Você examina o paciente, ele não tem uma lesão anatômica nenhuma, ele não tem um descolamento de retina, ele não tem um glaucoma, ele não tem catarata congênita, mas ele não enxerga direito daquele olho. E o mais triste que a gente vê no consultório é quando chega naquela idade que vai escolher a profissão, por exemplo, quer entrar na Epicár e tal, e acaba descobrindo que aquele olho é um olho amblíope, ou seja, não tem tratamento depois dos 7 anos de idade, não tem o que fazer e não tem como corrigir mais. Aí, dependendo da profissão, você já nem pode mais exercê-la, né? É. Então, é uma história triste e por isso que é tão legal a gente poder fazer exame em criança, porque você consegue mudar a história da vida da pessoa, Uhum. né? É bastante interessante e um detalhe, né, é tão simples ir a um consultório, levar a um consultório, quando a criança ainda está, né, no na fase mesmo de se poder fazer essa análise e correção, né, se porventura houver necessidade de fazer essa correção. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, que eu queria perguntar também, é sobre o daltonismo, né. Fala um Uhum. pouquinho para a gente sobre o daltonismo, e eu queria também perguntar uma outra coisa: tem cura, doutora, o daltonismo? Pois é, o daltonismo, até que ele não interfere tanto no dia a dia das pessoas, desde que não seja para a área militar, né? Ou para piloto e essas coisas assim. O daltonismo, ele geralmente é hereditário, existem várias formas de herança, mas a mais comum é a herança ligada ao X, e aí o que acontece? A mãe transmite isso para o filho homem. A mulher geralmente só carrega o gene, mas não manifesta a doença. E aí acaba que os homens acabam manifestando e começa aquela história de trocar a cor, né? Existem vários níveis de daltonismo, tem leve, moderado ou grave, de acordo com o nível do daltonismo, você pode exercer determinada profissão ou não. Por exemplo, para ser soldado da aeronáutica, você sendo daltônico leve, você consegue entrar, mas para ser aluno, por exemplo, você não pode ter nenhum nível de daltonismo, então existem essas coisinhas. E não existe cura para o daltonismo, não existe tratamento, existem lentes coloridas, mas são extremamente caras. Eu fui até dar uma pesquisada na internet uma época, acho que estava em torno de uns US$ 400, mas isso no exterior, importando para cá, deve ser extremamente mais caro, nem sei como faria isso, que tentam melhorar um pouco o contraste das cores, mas não que vá curar o paciente daltônico, né? É, realmente, então, até pelo custo,
não tem muito. Talvez seja inviável. E não atrapalha tanto, na verdade, né? Atrapalha uma outra coisa, mas é profissional mesmo. Se você for médico daltônico, ok, né? Não atrapalha tanto assim. Mas é para o cara saber o time de futebol que ele está torcendo, né, doutora? Senão ele Ah, escolhe o tá, time essa errado, parte né? aí. Ainda bem que não tem mulher, porque aí a mulher ia ser brega, daí mulher adora roupa, então pronto, aí mulher não tem esse perigo de trocar por causa da cor, né? Tudo Aí a certo. mulher tem que ajudar o homem a se arrumar. É claro. Doutora, agora veja bem, a senhora falou aí, né, das questões assim, né, do jovem, né, que gostaria de entrar para a Epicar, né, o que nós temos aqui na nossa cidade de Barbacena principalmente. Quais os exames que né, a criança ainda precisa fazer se ela tiver a intenção de entrar para a Epicar? Então, como eu havia falado, já desde os 3 aninhos, eu acho que já vale a pena ir levando anualmente para acompanhar o desenvolvimento visual. Porque se você detecta algo, você consegue corrigir a tempo, e principalmente depois dos 7. No caso do exame da aeronáutica, que geralmente eles tentam por volta dos 14, 15 anos, nesses casos, a primeira coisa, eles têm que ter uma acuidade visual perfeita, sem correção, né? Mas existe a possibilidade de ter um pouquinho de hipermetropia, de astigmatismo, só miopia que eles não podem ter mesmo. E você tem que ter a pressão ocular medida e ela tem que ser normal. Não pode ser daltônico, aí existe o teste de Shihara que a gente faz no consultório para verificar essa questão da visão das cores. Não pode ter, claro, olho torto ou nenhum distúrbio de motilidade ocular. O fundo do olho tem que ser completamente normal nesses pacientes. E o que eu acho interessante é que se você leva desde cedo e já descobre, por exemplo, que teu filho tem uma miopia, claro que o ideal não seria operar o paciente tão jovem, mas você pode, se você quiser, e assumir, né, todas as implicações que envolvem uma cirurgia refrativa numa pessoa tão nova, mas, se você quiser, pelo menos dá tempo do olho se recuperar até você entrar na Epicar, se for o seu sonho. Ou então, tentar outras técnicas, como a gente já discutiu na outra vez que a gente conversou, de controle da miopia, como a ortoceratologia. Muitos meninos acabam fazendo, que o paciente dorme com a lente de contato rígida especial, para tentar ficar sem a miopia durante o dia. Tem essa outra lente de contato que foi lançada agora, que realmente vai chegar no Brasil, a MySight, só que é indicado em crianças até 12 anos, também para tentar controlar esse avanço da miopia. Então, são coisas que, se for cedo no oftalmo e com frequência, você consegue ir resolvendo os probleminhas que vão surgindo, né? Agora, doutora, uma das coisas assim que mais incomodam as pessoas quando elas precisam ir ao oftalmologista é aquele colíriozinho que pinga no olho da gente para dilatar a pupila. Uhum. E a gente tem que ir regularmente ao oftalmologista todo ano para poder conferir, principalmente à medida em que a idade vai subindo, né? Aquela coisa vai ficando mais complicada, até para poder enxergar de perto, às vezes para enxergar de longe, mas enfim, incomoda um tanto aquela gotinha, né, que coloca no olho da gente para dilatar a pupila. Na criança também é preciso aplicar esse é o colírio, na verdade, né? É o colírio, existem algumas variações, mas em geral é tropicamida ou ciclopentolato que a gente usa, que são colírios, então, que dilatam a pupila. A primeira coisa que é super importante dilatar a pupila, que é por isso que as pessoas não deveriam ter tanta resistência a dilatar, porque é quando a gente faz o exame mais completo. Você pensa bem, a gente consegue, sem fazer um exame invasivo, só de pingar um colírio, você afasta a íris aqui, você consegue ver todo o teu olho por dentro. Então, isso é maravilhoso se você parar para pensar. Você não precisou injetar nenhum contraste, você não precisou fazer nada invasivo, simplesmente dilatou e conseguiu examinar tudo aqui. Você consegue ver uma série de doenças sistêmicas aqui dentro, né? Então, esse é o principal, para fazer o fundo do olho. Mas, além disso, na criança é mais importante ainda do que no adulto, porque a gente tem que calcular o grau dilatado na criança, porque senão você pode ter erros no cálculo do grau. Se a criança for míope e você não dilata, você acaba hipercorrigindo, você passa mais miopia do que ela precisa. Se você não dilata um hipermétrope, você às vezes acaba pegando menos grau do que ele precisa. Então, para um cálculo efetivo de grau e para diagnosticar doenças, você precisa dilatar a pupila. É o principal. Talvez não toda hora que você for no oftalmo, porque tem criança que vai de 3 em 3 meses, né?
Mas uma vez por ano é obrigatório todo mundo dilatar e olhar fundo do olho, tá? Claro. Bom, doutora, para a gente poder encerrar a nossa entrevista de hoje, eu queria que a senhora se dirigisse aos pais, orientando essa questão, né? Já foi bastante explicado agora nessa entrevista, mas eu queria que deixasse esse recado, como se fosse assim uma dica mesmo para os pais em relação à visão dos filhos. Eu acho que o mais importante é pensar o seguinte: antigamente a gente não tinha tanto acesso. Quantos adultos que eu atendo que falam que os pais nem sabiam que tinha que levar no oftalmo? Então, agora o conhecimento está aí para todo mundo, né? Rede social, internet, tudo. Uhum. Então, assim, nasceu a criança, já vai fazer teste do olhinho. Com 3 aninhos, leva. Uma coisa legal de se fazer em casa também, às vezes está vendo uma televisão com a criança, pergunta para ela o que ela está vendo ali. Tampa um olho e compara a visão com a outra. Porque senão, com os dois juntos, às vezes você nem percebe e a criança dificilmente vai reclamar para você que não está enxergando. Quantos chegam no consultório, nossa, como que tem isso? Nunca reclamou. Acontece. A criança não tem parâmetro para comparar, ela não sabe como é que era enxergar bem, se talvez ela nunca enxergou na vida. Então, acompanhar, levar no oftalmologista é uma coisa que hoje está de fácil acesso para grande parte da população, claro. Uma coisa só que também poderia falar, eu e meu marido, nós somos rotarianos, e a gente já chegou a fazer algumas campanhas, a gente quer voltar com isso depois que a pandemia passar, para fazer em escolas mais carentes medidas de acuidade visual. Que às vezes os próprios professores poderiam auxiliar, a gente daria uma tabelinha de acuidade visual, e às vezes você mesmo em casa poderia imprimir, né, um pai ou uma mãe, uma tabelinha de acuidade visual, na internet tem, e colocar numa distância de mais ou menos 3 metros e faz esse testezinho. Aí teve dificuldade, já encaminha, já vai para o oftalmo. Não deixa passar a hora certa para que a pessoa possa escolher a profissão que ela quiser. Ela não tenha que escolher a profissão porque isso restou para ela, né? Eu acho que essa é a parte mais legal, assim, de você poder fazer depois o que você quiser na tua vida, independente da tua visão ou de qualquer problema que você pudesse ter evitado antes, né? Com Tá? Eu certeza. acho que esse é o mais importante. Não, é claro. Doutora, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Saúde em Foco, na oportunidade em que nós trouxemos aqui muitas informações importantíssimas para a saúde visual da criançada. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, perguntar se o pessoal não vai enjoar aí da, da Franciele daqui a pouco, tá bom? Já tô pensando em te chamar Já para a tá pronto o próxima, porque próximo tem tema? mais, já tem assunto para a gente poder conversar de novo, hein? Ah, então tá bom. Já que a gente gosta de papear, tá ótimo, né? Não, Então, um abraço, boa noite para todo mundo, muito obrigada. Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.